Bem-vindos a mais um Urbicast. Hoje o papo tá especial, vocês vão se emocionar, tem muita coisa boa pra gente conversar aqui. E é o primeiro podcast do meu amigo Davi Tavares. Bem-vindo, Davi! E aí, tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vindo! Obrigado, nossa, recepção maravilhosa, ó. Tô me sentindo em casa. Muito bom ter você aqui. Antes da gente apresentar a nossa convidada, convidar vocês a seguirem o nosso Instagram, @urb.cast, o nosso canal no YouTube, é o Urbicast. Se inscrevam, ativem o sininho, tem sempre muito conteúdo bacana. E a nossa convidada é Yara Perdigão. Bem-vinda, Yara. Obrigada, gente. Obrigada. Foi um prazer esse convite. Yara, a gente tem tanta coisa pra te perguntar. Tanta coisa, né, Davi, que a gente tava ali. A gente tava debatendo ali fora. Ali, cara, o que você vai falar? Não, vamos criar uma pauta, não, vamos deixar rolar, porque se a gente criar uma pauta aqui agora, vai ser acho que umas 3 horas de podcast, sabe? Lascou, eu gosto de falar, então. Coisa boa! Conta pra gente um pouco da sua história. Quem é a Yara, pra quem tá ouvindo, pra gente já começar conhecendo você. Então, gente, a Yara, sou mineira, de BH. Sou fisioterapeuta há 14 anos. Caraca. Me formei lá em Minas. Mas desde quando eu me formei, desde quando eu tava na faculdade, eu falava, eu quero morar na praia. E aí, no decorrer da carreira lá, eu resolvi vir pra Minas. De Minas pro Rio. Tô aqui no Rio há quase 10 anos. Tenho a filha de uma amiga, que quando ela comemora o aniversário, que aí eu sei quantos anos que eu tenho de Rio de Janeiro, né? Então, Olivia, tá vendo? Então, tem quase 10 anos que eu tô aqui no Rio de Janeiro e reconstruí toda a minha carreira novamente, né? Lá em Minas eu trabalhava em consultório, com Pilates. Aqui no Rio de Janeiro eu sigo com consultório, com Pilates. E fui caminhando pro meio esportivo. Esse caminho pro meio esportivo tem coisa, né, Davi? Eu acho que tem um pouquinho de além do caminho esportivo, tem muito caminho aí pra... Olha... Mas antes, assim, falando sobre até o Pilates em si, eu pratiquei Pilates durante um tempo e que delícia, né, cara? A importância do Pilates hoje pro bem-estar de forma geral. Ali a gente trabalha muito hoje até alguns pilares de saúde mental, saúde física, sempre em harmonia. Então, falar um pouco mesmo da importância do Pilates aí pro bem-estar de forma geral, o que você diria, assim, pra galera que tá buscando bem-estar físico? Eu comecei a trabalhar com Pilates, não foi porque eu bati o olho durante a formação como fisioterapeuta e falei, cara, vou trabalhar com esse método maravilhoso. Não, eu estava me formando, eu era garçonete de um bar do lado da faculdade. Caraca. E aí eu fiquei assim, gente, e agora? Não quero trabalhar em clínica. É tipo um rumo, né? Tipo, eu tenho que tomar um rumo na minha vida, tenho que sair desse bar, eu quero... Foi isso, eu falei assim, detestei hospital. Tava trabalhando, falei, caraca, eu não quero trabalhar no hospital. Achei uma coisa que não bateu comigo. Aí um amigo meu, que já trabalhava numa academia lá, que eu fiz fisioterapia, também fiz educação física. Não exerço a parte da educação física, que eu escolhi pagar só um dos conselhos, né, gente? É muito dinheiro. É caro. É uma outra, calma. Aí ele foi e falou, olha, tem uma fisioterapeuta aqui que tá precisando de uma instrutora de Pilates. Calcei a cara de coragem, como sempre. Estudei o método online no YouTube e falei, vou lá. Tenho propriedade sobre o assunto. Cheguei lá quando ela perguntou, você sabe dar aula de Pilates? Aí eu, não, mas eu estudei no YouTube, eu tô querendo a vaga. Eu tô pronta. Eu me sinto pronta. É típico do brasileiro, né? Tipo assim, a gente não sabe, mas se você me dar um YouTube aqui agora, eu aprendo e faço agora com você. Isso é pra qualquer coisa, né? Desde de consertar alguma coisa em casa até aprender alguma coisa. Eu botei o piso lá de casa pelo YouTube. YouTube era mato na época. A gente tá falando de um negócio de 14 anos atrás? 14 era menina, mato. Era mato. Era mato. E Pilates também tava no início ali do boom, né? Eu acho que também tava... No Brasil, acho que ao todo, Pilates, hoje no Brasil, ele não chegou a 30 anos ainda, não. Mas ao decorrer da construção da carreira, eu fui me apaixonando, porque você consegue reabilitar, você consegue proporcionar uma atividade física, você faz amigos, 14 anos trabalhando com Pilates, eu tenho amigos, porque é um tratamento contínuo, sim, né? E de verdade, sem querer, eu fui entendendo que você pode transformar a vida das pessoas. Eu detestava atividade física, a real era essa. E aí, eu era a professora... Tô nesse clube também aí. Eu era a professora que tava ali, que mais dava aula, porque eu ficava o dia inteiro trancafiada no estúdio, eu adorava aquilo. E eu não fazia atividade física. E aí, a dona do estúdio, na época, ela virou e falou assim, não, amada, peraí. Você tem que ser o exemplo, né? E ali, praticando, eu fui me apaixonando. Porque você consegue fortalecer, flexibilizar. Você consegue ter a endorfina necessária
para você passar o dia bem, feliz. Olha que legal, né? E é uma coisa que não estressa tanto, porque, por exemplo, a Ju malha, a Ju Glória malha pra caramba. E só que eu ficava tensa com aquele negócio de repetição e o professor, às vezes, passando e vai aumentando a sua carga. E eu acho que a musculação, ela me traz um pouco de, assim... Ansiedade, porque primeiro que você se cobra muito, né? Muitas vezes você olha ao redor, tá todo mundo com 50, você tá com 2, com 5 quilos. Você fala, gente... Então tem sempre uma comparação, tem sempre assim. aqueles espelhos. E aí eu fico nervosa. Mas no Pilates, eu via que era uma coisa mais voltada até para o seu limite mesmo, de onde você consegue chegar, de onde você consegue suportar. Então tem uma coisa do alongamento sempre junto com o exercício, você não estressa tanto o seu músculo ali. Eu adorei quando eu fiz, e tinha um relaxamento no final. Nossa, cara, com a bola, assim, que você vai soltando o corpo e tal. Eu acho que varia, né, de estúdio para estúdio, mas eu acho que tem uma união muito legal ali das atividades que dá um resultado muito benéfico, assim. E é bacana que eu descobri, tipo, o Pilates e a fisioterapia por causa da minha mãe. Porque minha mãe teve um problema na coluna, tipo, ela comprimiu o nervo ciático dela. Então ela ficou basicamente um mês sem andar. Eita. Porque ela tava com a perna muito dolorosa, tipo, Sim. reta. Não conseguia nem dobrar. Então eu descobri o que era fisioterapia e Pilates por causa dela. Sim. Porque eu comecei a levar a fisioterapia, era tipo 3 sessões por semana, 4 sessões por semana. Aí ela fazia Pilates no meio. Aí eu comecei a falar assim, gente, deve ser muito gostoso fazer isso. E, tipo, é muito diferente porque foi como a gente falou, acho que relaxa o corpo de uma tal forma que você sai de lá, parece que você sai outra pessoa. Tipo, ontem, voltei pra academia ontem, né? Que é minha namorada. Porque minha namorada me obrigou. Recém-chegado. Não, eu tô aqui assim, tô parecendo aqueles bombados assim, né? Eu preciso fechar as asas aqui. Aí ela me falou assim, não, você vai pra academia comigo sim. Eu falei, não, vamos sim. Aí eu fui ontem, aí ela que realmente ela falou, tipo assim, eu pegando um peso de 14 quilos, assim, um cara chegou com 100 quilos na facilidade. E você se compara, não tem como, eu olhei e falei né? assim, gente, que é isso? Será que eu tô fazendo errado? Mas o tempo todo a gente se compara, né? E assim, é bem engraçado porque o método, né? Ele tem o nome de Pilates pelo criador do método, né? Joseph Pilates, lá em 1900, início dessa linhagem, criou o método porque ele nasceu com raquitismo e condenado à morte antes de chegar na adolescência. Caraca. E aí ele tinha um pai lutador, eu não lembro qual das artes marciais que o pai era, não lembro mais. A mãe bailarina, e aí eles entenderam que aquela criança precisava fazer o máximo de atividade física possível para prolongar a vida dela. E aí Joseph foi vivenciando um pouquinho de boxe aqui, um pouquinho disso aqui, flexibilidade. Por isso que tem alguns movimentos do Pilates que lembram muito balé, que lembram muito a yoga. Ele foi vivenciando isso tudo. E aí, perto dos 20 anos, né, ele tinha um corpo desenhado. Naquela época, a anatomia, você também usava um modelo vivo. Então, ele foi modelo vivo anatômico. Que barato. E aí, ele foi... Condenado à morte, hein? Isso, porque ele foi condenado à morte porque era raquitismo. A gente tá falando de 1910, né? Lá Não tinha tanto conhecimento. Não tinha recurso. Não tinha recurso. E aí, uma pessoa que teve conhecimento vivendo como modelo para médico, ele foi entendendo pela curiosidade, porque é assim que nascem os gênios, né? Eles nascem com aquilo dali. Então, foi desenvolvendo a curiosidade e ele foi entendendo, pô, peraí, esse músculo aqui então é para isso, então eu preciso fazer isso. Participou da guerra. E aí, a galera que ficava no mesmo campo de concentração dele, lembrando que Joseph, ele era alemão, então, todo mundo que ficou naquele mesmo campo de concentração, seja que o soldado que voltou faltando uma perna, um braço, ou quem estava para servir aqueles soldados, não teve a gripe da época, a gripe da guerra. E aí, quando terminou a guerra, acabou a Segunda Guerra, eu quero ficar livre disso, vou para os Estados Unidos, que a maioria fez, né, depois da Segunda Guerra, e vou desenvolver o meu método lá. E nos Estados Unidos ele tentou, né, e firmou o método dele. Voltado a isso, eu quero te dar uma construção física que você vai ter resistência, que você vai ter flexibilidade, as pessoas vão bater o olho em você e falar assim, faz alguma coisinha. Só não sei o que é. E aí foi incrementando isso. Você não precisa, na visão do Joseph, fazer igual na musculação em série, mas você precisa estimular aquele músculo várias vezes. Então, ele tem essa diferença. É sutil. Se o seu professor quiser que você faça bíceps do início ao fim, amanhã tu não penteia o cabelo. Ah, sim. Sim. E aí vai depender daquilo. Cada linha, né? Hoje em dia, o Pilates, ele tem
sei lá, que eu conheço umas 5 linhas diferentes. Eu já trabalhei com clássico, que é a linha que você segue fiel, o Joseph. Fiz o curso de formação clássica, tirei o certificado, que foi a coisa mais difícil da minha vida. Eu não dou good morning. Imagina falar o nome de todo aquele exercício em inglês. Aí tem o que a gente chama aqui no Brasil de Pilates cinesioterapêutico, né? Que foi uma forma do Conselho de Fisioterapia trazer como uma reabilitação para o fisioterapeuta. Aí eu fiz também a formação do Pilates Fitness, Pilates aquático, Neopilates. Nem sabia que tinha. Eu nem Pilates sabia também. Menina, Tem Pilates de tudo. Pra Mas mim, a própria Pilates era yoga também, Pilates. né? Pilates era Pilates. Eu também, eu não sabia que tinha tantas vertentes, assim, Tem. tantas divisões. Mas o yoga tá nessa Caraca. linha também, né? Tem o tem uma parte da yoga que se mistura muito, ou o contrário, né? Tem gente que fala que é o contrário. Então, é aquela coisa. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? ovo a galinha. Aí tem uma parte da yoga que se mistura com o Mat Pilates, ou Pilates solo. Uhum. 50 minutos dessa aula é crucial. É quase uma morte. Você vai fazer com o peso do seu corpo e um tatamezinho. Isso é o grande lance. É impressionante, cara. Tem vídeo meu assim lá no YouTube, gente. É só ir lá no YouTube, tem. Falando em YouTube. Tem. Falando em YouTube. Tem lá, meu Carol, lá tem. Mas eu gravei na época da pandemia, né? Estava todo mundo em casa, despreparado pra estar trancafiado. Sim, sem poder ir na academia, sem poder fazer suas rotinas de exercício. Precisava ganhar dinheiro. Claro. Precisava que as pessoas me conhecessem para que eu pudesse alcançar novos objetivos. Tem vídeo lá de aula mesmo, real, de 15 minutos, de meia hora, de 50 minutos. Tem aula lá que nem eu sei mais fazer, entendeu? tem aula que eu não consigo Assim, mais. foi tempo, eu conseguia. Agora eu ensino a fazer, não faço. Tô precisando voltar. Que demais, Yara, que demais, cara. E foi nesse trabalho que tivemos um encontro com Carol? Como foi o encontro de vocês? Lá em Patinga ainda, eu tive o primeiro contato com a corrida, né? A dona do primeiro estúdio que eu trabalhei, muito amiga minha, ela queria que eu emagrecesse. Oxe! Né? Foi uma pessoa bem gordinha, né? Tem 1,64 m, cheguei a pesar 84 quilos. É mesmo, Yara? Caraca. Aí ela envolveu todo mundo do estúdio, entendeu? Ninguém podia me dar guloseimas, eu não esqueço isso. Eu vou... Ah, Tá, mas- então, dito Não, isso... hoje em dia tem mais. Vamos esconder aqui? Deixa eu esconder aqui. Mas era tipo isso, por quê? Lá em Minas, né? Não sei se vocês têm parente mineiro, né? Lá em Minas, reabilitando senhoras. Saudade dos bolos, gente. Porque assim, uma levava um bolo de chocolate, a outra levava um bolo de cappuccino, a outra falava assim, o meu de cenoura é melhor. E lá é incrível que Minas tipo assim, é acolhedor. É. Você vai lá, o pessoal te fala assim, bom, gente, quer um pãozinho de queijo? É. Quer um bolinho? Tipo assim, você vai em qualquer lugar, qualquer esquina, tem uma vendendo comidinha, né? Tem uma gostosa. comidinha gostosa. E é difícil. Se você fala não pra uma das senhoras, amado, tua Já vida era. acaba. Então eu comia bolo todas as desfeita, horas. né? Pode fazer desfeita. Entendeu? Lá em Minas é real. Quando a pessoa fala assim, fui em Minas visitar um parente, almocei 2 vezes. É real. Almoçou Entendeu? mesmo. Porque Com a você, pessoa olhando. se você não avisa a sua tia que você vai só jantar e ela fizer almoço e não almoçar, Tem que almoçar e jantar. exatamente. Entendeu? Fazer as duas coisas. E aí, eu tive um aluno de Pilates que era professor de corrida. Inclusive, o meu pai, hoje, ele tá na assessoria dele lá em Patinga. E aí, a dona do estúdio falou assim, olha, não tenho como te pagar as aulas dele. Então, você vai ter que usufruir do produto dele. Permuta. Eu não conhecia o que era permuta, né? Aprendeu ali, trocou E aí uma eu corrida. comecei a correr, participar dos treinos. Ele fazia planilha, eu fazia Gente, os as treinos. planilhas são assim. E aí eu comecei a ter o envolvimento com a corrida. Vim pro Rio, quando eu me mudei pro Rio, segui correndo com ele, me assessorando de lá. Depois eu troquei para uma assessoria daqui mesmo. Daqui. E aqui no Rio de Janeiro, já com a corrida, começou aquele meio dos influencers digitais do meio da corrida. Eu stalkeava a Carol. Não, pra quem Adorei. não sabe, gente, Carol é a esposa dela. Isso, Né? é dela que estamos falando. É dela que estamos falando. E é um caminho longo, que eu tô curioso pra saber, né? Então, tem pessoas... Então, a minha internet hoje em dia, ela é dividida em 2 ciclos. A galera que me conhecia antes da Carol e a galera que me conhece pós-Carol. Sim. Quem me conhece pós, né, o meu relacionamento com a Carol, às vezes se choca porque eu tinha um relacionamento considerado pra sociedade hétero antes de me relacionar com a Carol. Uhum. O relacionamento se rompeu
E eu já stalkeava a Carol, comecei a dar aquela frequentada mais real ali onde Mas ela ela tava. era então uma influenciadora de corrida. Ela Sim. estava já envolvida na corrida, há já era muito super tempo. engajada e Todo tal. mundo do meio da corrida Então conhece pode ser que Carol você- Que ultramaratonista. você foi influenciada por ela, ao mesmo tempo você stalkeava ela. Tipo assim, ao mesmo tempo que você stalkeava ela, você, tipo assim, poxa, ela corre bem, quero correr junto Então, com ela. é- eu assistia ela justamente por conta disso. Era uma pessoa com uma rotina mais leve do que a minha, né? Mas uma pessoa que não matava treino. Fazia corrida, né? Eu nunca subia em pódio, né? Vou Era fazer hobby. 5... vou fazer 5K. Comecei levando 1h, 40 minutos. No dia que eu fiz 36 minutos, eu achei o máximo. Carol, Eu acho o máximo. Ah. Eu já tô achando o minha filha, máximo. só de 1 hora eu já sair de achei máximo. casa... Eu também. Se você saiu de casa, já é o máximo, entendeu? Sim. E aí, Carol subia no pódio. Pô, você terminava a prova lá, campeã, quinto lugar, não sei o quê. Tava ela, eu achava aquilo maravilhoso. Porque ela mantinha um ciclo de treino regularzinho, tarará, tinha amigos em comum. E aí, quando a pandemia tava aquela coisa assim, vamos voltar às atividades de corrida de rua. Aí eu cheguei chegando. Eu já stalkeava. E aí eu sabia que ela gostava de um pão de queijo, já sabia da cerveja. Ela recém-saída do projeto que a professora dela colocou ela, já foi lá levar um pão de queijo pra outra, Aí certo? eu fui tipo, eu falei assim, oi, tudo bom? E aí a gente foi querida. se relacionando. E aí, hoje em dia, a gente tá aí casada, fazendo várias provas de corrida. Deu um match, tipo assim, tanto na corrida, tanto na vida pessoal, na vida profissional, deu um match em tudo, né? Eu Pra você ver. amei isso. Não, mas calma aí, tem uma história, não acabou ainda não, calma aí. Você falou que tem uma história aí de vocês duas do casamento. Como foi essa introdução ao casamento? Então, Queremos saber. quem acompanha sabe e espera que eu faça uma surpresa. Porque desde o primeiro momento do relacionamento, eu sempre faço uma surpresa pra Carol. Tem um mês de namoro, teve uma surpresa, tarará, 6 meses. Olha que fofinho. Muito Eu maneiro. Achei sou uma romântico. pessoa, eu Qual faço seu isso signo, Ihara? libriana. Ai, que linda, cara. Eu sou pisciano, né? Aí, final de semana agora, eu fiz surpresa pra minha namorada. Jantar à luz de velas. Tá vendo? Gente, ela te colocou na academia ontem. eu acho que... Tá vendo? amor? Aposto Tá que ela vendo, é amor? de escorpião, né? Ela... Não, ela é de peixe também. Ah, não. O ascendente é escorpião, É fato. câncer. Ixi, Tem coisa de Maria. errado Tem aí. alguma A coisa lua- errada. Eu fiz a surpresa na sexta e ganhei a academia na segunda. Eu achei... a gente vai descobrir. Mas isso pode ser um sinal de amor, entendeu? Pode, cuidado, Cuidado. carinho. Mas cuidado, fala, e carinho. você no seu romantismo tava sempre com uma surpresa, então nas datas Eu ia pedir ela especiais. em namoro na roda gigante. Ai, que Gente, lindo. chique. Só que ela descobriu, porque eu tava insistindo pra gente ir pra roda gigante. Também isso Do nada, aleatório, né? Vamos na roda gigante. Aí ela me obrigou a mudar os planos. Aí o pedido de namoro foi o quê? No sofá, no intervalo, ou foi no final? Acho que foi no final. Foi no final do jogo do Cruzeiro, que eu sou cruzeirense. Boa. Eita. E Boa. ela vascaína. Ah, tá. Eita, Gente, tadinha. tadinha. Mas dizem que tem Sofredora. vantagem. Tem vantagem. Descobri recente de vantagem de ter um relacionamento com o vascaíno, gente. Conta, por Qual é a favor. vantagem, Conta, por por favor. Se você tem relacionamento com vascaíno, não rompa o relacionamento. Se ele não abandonou o Vasco, não vai abandonar você. Mas entendeu? Gente, Essa Não uma pessoa... misturei, não misturei. Eu asmei. Eu asmei. não vai abandonar, entendeu? Não vai. Tenho fé nesse relacionamento agora. Gente, é muito perfeito. Não, maravilhoso. E ali, aí a gente começou a namorar, tarará, veio o vencimento do meu contrato de aluguel. Eu falei, a gente vai mudar pra um lugar e vamos morar juntas ou eu sigo com um lugarzinho pequeno? Vamos morar junto. Aluguei um espaço maior, com a ajuda dela, lá. Quando aproximou a data que ela tinha falado, vou me mudar para apartamento, ela vira para mim e fala, não vou mudar se eu não casar. Eita. Então ela me obrigou. As duas são né? bem decididas, Sentiu né, a cara? pressão, Você viu? já ouviu? Não saio de casa se botar uma lança no meu dedo. Foi Gostei. quase isso. Foi quase isso. Aí eu tenho uma mãe afetiva, que ela é ourives. Ah, que lindo. Aí eu falei Ai, com ela, bacana. preciso de uma aliança bem bonita, com um brilhante. Gente, que lindo. Ai, e que não Yara. seja dourada, porque a Carol não gosta de dourado. Então ficou essa coisa ouro branco. Certo. E aí começou a surgir a ideia de passar o pórtico da Maratona do Rio, né? Quem não conhece a Maratona do Rio, é uma das maiores provas que a gente tem de corrida é a maior do Brasil. É, mais do Brasil, é. E uma das maiores da América Latina. Então, a Carol
ano passado, ela foi embaixadora do desafio Cidade Maravilhosa, que aí você faz 21 quilômetros no sábado, 42 quilômetros no domingo. Gente, ela completou? A Carol é ultramaratonista. Ela é aquela pessoa que sai e fala assim, vou ali correr pra relaxar, volta, fez uma maratona. ela corre 21K de bobeira. Eu já morri no 21. Eu no 21? Eu morro no 1. Eu pra andar daqui até ali o Península, eu já... É isso. Aí ela tinha amigos ali, né, na lida do trabalho, da Maratona do Rio, aí eu chamei uma, falei assim, Aline... Quero um fotógrafo, depois que passar o pórtico de chegada dela. Quero fazer uma surpresinha. E ela, pra quê? Minha mãe tá fazendo aliança da Carol, eu quero dar aliança pra ela. Não. Minha amiga não vai casar, assim, passou o pórtico... Oi, casou. Não, a Carol nunca casou. Pera aí que eu vou dar um jeito. E pera aí, vou dar um jeito, virou um casamento no palco principal... No sábado, transmitido ao vivo no programa É de Casa, 11 horas da manhã. Lindo! E saiu no Veja, não foi? Saiu na Veja. A gente deu 2 entrevistas na Veja na época, saiu na Veja. Depois a gente deu agora, de 1 ano, após o casamento. Yara, era uma surpresinha. O André Marques se sentiu pressionado, né? Porque aí, durante a apresentação, viraram pra ele e falou... E você? Você não vai casar, não? Poxa! Boa! Era pra ser uma coisa sutil. Aqui pequenininha, assim, tipo... É um acontecimento íntimo. Acabou, virou nacional. Virou nacional. E aí foi todo um trabalho pra esconder da Carol. Eu adoro fazer surpresa pras pessoas. Eu vou fazer surpresa pra amigos, vou fazer surpresa pra família. Eu sou essa pessoa, eu gosto. Eu gosto do preparo da surpresa. E aí, tipo, tinha reunião com a Maratona do Rio pra colocar posicionamento de câmera, tinha reunião com a Globo. Gente do céu. Aí teve uma ligação da Globo, né, com o produtor do É de Casa, e o Oscar também corre, ele me ligou, aí eu, Carol, vou ali no banheiro rapidinho, o telefone tava no bolso. Enfiei minha cabeça dentro do armário do banheiro. Eu não posso falar agora. Tem que ser rápido. A Carol tá em casa. E ela foi completamente surpresa. Ela não desconfiou em momento nenhum, Yara. Durante 2 meses e meio, a gente conseguiu ocultar. E sabe aquela frase assim, nos 45, nos 15 do segundo tempo, nos 40... não. Uma funcionária do evento quase entregou a paçoca. Quase. Porque ela desceu do palco empolgada, porque tava todo mundo muito em êxtase. Ai, parabéns pelo casamento! E a mulher foi se sair com o meu olhar, né? Porque quem é do meio da corrida sabe que eu sou um tiquinho brava. Mineira, né? Mineira é gente boa, tipo... quando se irrita, rapaz. Pega. E aí a Carol não tava entendendo muito bem por que a Maratona do Rio queria que ela subisse no palco. Né? E a gente conseguiu uma desculpa que ela ia lá no palco, vamos lá, né? A gente tem uma ultramaratonista. Certo. Mulher. Certo. Militar. Viada. Correndo. Vamos juntar esses temas e suficiente, falar. Lógico. Amor, tu vai subir no palco, tu vai falar da importância do espaço da mulher, principalmente de ser LGBTQI+, correndo, tarará. Virei pra todos os amigos dela, porque assim, você guardar um segredo é difícil. Então, quem sabia da corrida, do casamento? A minha mãe que tava fazendo a joia, né? Alguns alunos que foram selecionados para poder estarem lá na frente, gritando e chamando a galera, vamos, tá cheio. Claro. E aqueles que foram encarregados de levarem flor, né? Porque eu comprei flor. O pessoal da produção. E aí, os amigos que eu queria que avisassem aos amigos. Então, assim, eu peguei você. Tem um ciclo de amizade nosso ali. Então, você vai ser o encarregado de tal hora ligar pra todo mundo e mandar vir pra palco. Porque eu tinha que mandar em segredo. Ela pegou uma planilha. Imagina ela com uma planilha com o nome de todo mundo. Aí. Nossa, você faz isso. Mas foi isso mesmo. Teve uma reunião que aí as meninas... Ai, porque a gente vai falar pra fulano? Não. Fulano é fofoqueiro. Não, vamos escolher ciclano. Vocês ainda selecionaram por histórico. Você tem um histórico de fofoca. Não sabe guardar segredo. Eu e Juliana, a gente nunca poderia estar no... Não, provavelmente não. Não, nem eu. A gente não estaria nunca. Eu ia ligar pra diretoria daqui e falar, gente, liga pros meninos aí. Eu ia ficar assim, eu e ela na minha frente, assim, eu falei assim, então, Carol, sabe que você queria casar, né? Tá sentindo nada não? Arrepio? Gente! Não sonhou, não?
Cara, que loucura, Gente, tipo... Yara. E que aí, movimento, velho. Fizeram o movimento todo assim. Quando ela foi pra subir no palco, ela não viu que tava... Ai, gente, eu sou péssima de nome. Eu não lembro o nome das pessoas. Mas deviam estar amigos conhecidos de vocês, queridos. No palco, não. Por quê? Eu escolhi 3 amigas dela pra serem as damas. Isso que eu ia falar, né? madrinhas, As madrinhas, né? Que é a Jussi, que foi a atual embaixadora agora, que é amiga dela há muitos anos. Já conhecia a Jussi Eu vi antes de me Instagram. relacionar com ela. Sim. A Rafa, a Arlota, que eu já conhecia antes, é amiga dela há muito tempo. A Aline, que tava ali na organização, que também é amiga da Carol. E aí eu falei, bom, preciso de um, abre aspas, padre, né? Preciso de alguém com o dom da oratória. Com o dom da fala. Pra dar a bênção. Chamei o meu amigo João, que é conhecido como João Maradona. E o João, ele João Maradona? O João, ele corre também. Tá. João é uma pessoa maravilhosa, um professor. E João também tem um podcast, né? E ele adora o meio da corrida. E assim, a gente é amigo há um tempo. Qual o podcast do João? Ele com o Joelson tem o Ironias da Corrida. Ótimo, e é voltado pra galera Pra de corrida. Que legal! É voltado, é tema da corrida. Eles não têm, assim, aquele hábito de editar. Vai tudo pro ar. Vai tudo pro ar. Vai tudo então, pro ar. gente, assim, é do babado. É Boa. do babado. Então, João Maradona... João Maradona do babado foi o padre. Foi o padre. Então, Tá. ele foi escolhido pra ser o padre. Eu falei com ele, amigo, se vira. Se entendeu? vira. Você tem que contagiar o público e casar a gente. Eu gostei do João Maradona porque, além dele correr, ele tem um período muito bom. Ele tem um podcast que é sem filtro. Que é sem filtro. E ainda virou padre. Não, mas então, ele é multifuncional. Eu adorei também. E ele Então, temos todo 3 emocionado. madrinhas. Ah, eu imagino. Gente, foi emocionante pra gente, né? Sim. Caraca. Aí Mas a peraí, Carol- Carol subiu no palco, Carol olhou. tava atrás do palco, ela sem entender nada, porque que eu tava ali atrás do palco. Eu, cala a boca, meu filho, eu tô aqui pra te dar apoio, vamos lá. Vai lá E fazer teu assim, discurso. Estressada, chamaram ela no palco. Quando chamaram ela no palco, veio a apresentadora, na época, eu esqueci o nome da garota. Eu acho que ela é descendente oriental. Era Tá. apresentadora. Era apresentadora. Tá. Eu não lembro o nome, desculpa, mas não lembro. Aí ela chegou e virou e falou assim, ó, vocês vão receber o sinal, daí a pouco vem o João, vem as meninas com flores, aí põe tiara Meu na minha Jesus. cabeça, tarará, buquê, do nada, Carol indo pra falar, começam a tocar uma valsa, Ai. Gente. e aí a gente entra, quase tem 3 infartos ali. Ai, gente. Ela Ai, fez essa Yara. cara, ela fez essa Ai, que lindo! Ela não sabia se chorava, se ria, Gente, se entrava mas em é que é desespero. grandioso! E isso de foi dia. no dia do 21, né, gente? 21K. No outro dia ela Ela ainda tinha ia que correr correr 42. 42. E ela tinha feito a inscrição Caraca. pro 5K também, que era um segredo. Então, assim, teve fortes emoções véspera do 42. Ela foi correr o 42, ela conseguiu. E ela não sabia que a gente tava ao vivo, ela só soube depois. Sabe o que eu acho mais incrível? Que ela conseguiu guardar isso por 2 meses. Não, é inacreditável. Não, e eu tive Jamais que olhar. conseguiria Eu isso. tive que olhar, assim, ter certeza que eu ia chamar todo mundo que era Claro. amigo dela. Até Fofoqueiros à parte. falei, e eu falava com todo mundo, assim, porque a Maratona do Rio, pra quem nunca foi, ela é tipo o nosso Rock in Rio. Sim, Uhum. sim. Né? Então é o você- maior evento e tal. Você tem lá surreal, a é muito retirada do grande. kit, tem palestra, Sim. tem... as marcas estão lá fazendo alguma atividade. Então, você encontra gente quase que acampada lá, real, entendeu? Chega na hora que abre os portões e é enxotado já de dentro. E aí, eu cercava todos os amigos. Eu falava assim, amigo que é amigo, quando a gente vira e fala assim, vai estar lá? Vai estar lá. Eu Isso falava é. assim, olha, Carol vai dar uma palestra de um tema delicado, ver rosto conhecido vai ser bom. Ah, Ou seja- boa, Yara! Teve os Boa. amigos dela em estado de choque, porque não sabiam que era um casamento. Que era um casamento. Gente. Teve amigos dela que cobrou. Eu não fui avisada do casamento. Foi avisada, eu falei. Se você tivesse na lista de fofoqueiros, você não seria avisado, Mas querido. eu Desculpa, mas eu eu te avisei de avisei. outro jeito. Eu Já falei, avisei. olha, é Foi isso. importante. É importante. Não Se é foi. importante, você tem que tentar. Não tem É. que perguntar o porquê que é importante. É só tá lá. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Mas, cara. Mas, tipo assim, o processo de 2 meses segurando essa informação pra você com o pessoal também. Fora que você falou que ela é da área militar, né? É, Como foi, tipo, então, chegar no quartel? eu não fui lá pessoalmente, né? Eu não tenho... A gente, apesar das duas terem a senha do telefone da outra, Uhum. né? Por exemplo, o meu O telefone... amor é lindo. O meu telefone hoje é mais moderno. Então, a gente vai pros eventos, filma, tarará, ela loga o Instagram dela no meu telefone e já posta as coisas que ela tem que postar. Sim. Então, a gente uma tem a senha do telefone da outra. Eu não mexo no telefone dela
Não sei que seja pra isso, nem ela pro meu. Uhum. Eu tive 3 pontes safena catando o telefone da que era a chefe dela na época, do batalhão que ela tava lá na época. E catando o telefone de Tadinha. algumas amigas, né? Porque eu Claro. precisava. Claro. Caraca. Gente, ela realmente, tipo assim, ela de fez parabéns. Não, ela foi uma teia. Foi perfeito. Foi Perfeito, tudo não, perfeito. Você tá de funcionando. parabéns. E aí eu Parabéns. fui pedir autorização. Olha, tem algum problema? Quando eu descobri que a gente ia pra Globo, eu... Fulana, tem algum problema? Não, Yara. Inclusive, se você quiser, você quer a chuva de espada? Não quero, não quero, não, obrigada. Chuva de Que aí vai chamar espada. muita atenção dela, vai estar ótimo. Aí já é demais. Chuva de Aí espada já já é é demais. Gente, Yara. E depois, como é que supera uma surpresa dessa? Porque assim, a surpresa Gente. antes dessa foi quando eu pedi ela em casamento. Que eu pedi, porque ela me falhou o pedido de namoro. Teve o pedido de namoro no intervalo do cruzeiro. Que eu E fiz ela vai. comprar o colar comigo, porque eu pedi em colar. A história inicial. Carol, eu não sei se todo mundo é assim, né? Porque eu posso ser emocionada demais, né? Libriano é um ser emocionado. Sim. Não, Não, a gente tá pode achando ser que- super normal. Eu tô acho achando muito super normal. Eu Eu também tô sou achando emocionado. super Eu também sou normal. emocionado. Eu tô normal. Tô achando Ela- tudo básico. Eu É. catei um anel dela, ela virou e falou assim: você não vai colocar anel de namoro em mim, não! Aí eu, tá bom. Você não vai usar um anel, vai usar um colar. Eu entrei numa loja, no shopping, falei assim com ela assim: olha, eu preciso comprar um pingente. Minha irmã tava vindo pro Rio. Falei assim: eu quero comprar um pingente pra dar pra minha irmã. Pra incentivar minha irmã pro esporte. Entramos numa loja de joias, comprei 2 pingentes de 2 tênis de corrida. Ai, que que fofo, bonitinho, Yara. E aí, no intervalo, acho que foi no final do jogo. Acho que foi no final, porque o Cruzeiro ganhou. Foi no final do jogo. Normal. É, né? Qualquer Normal. coisa, né? Vasco, desculpa, os vascaínos. Aí, chamei ela, tava gravando um vídeo, tarará, do nada, puxei o colar e pedi ela em namoro, tarará. Aí eu falei, bom, vou fazer uma surpresa quando pedir ela em casamento. Chegando dezembro, Mas peraí, ela gostou do colar? gostou, Se só emocionou? usava o colar, Ai, só que usava o colar lindo. pra cima e pra baixo. Tá lindo. Aí eu falei com a minha mãe, falei assim, mãe, eu quero um anel de prata. Minha mãe na época tava... A mãe afetiva é fundamental na Não, história. eu não sei sua mãe, porque Ela ela é- dela, eu preciso Andréia, Andréia, a gente já te ama desde o começo. É isso aí, é verdade, muito. Então, eu sou a filha parida, não parida dela, entendeu? Linda, linda. É, a gente se parece em tudo. Falei com ela, ela tava fazendo curso ainda de ourives. Eu falei com ela assim, eu quero um anel de compromisso. Bem simples, assim, nada de demais. Que eu vou pedir a Carol em namoro. Aí, foi a saga pra fazer a descoberta de qual que era o tamanho Do dedo. do anel dela. Sim. Aí, na época, minha avó afetiva também era viva. Falei assim, tá na hora de você conhecer vó. Vamos lá conhecer vó. A avó sempre salva, né, cara? É impressionante isso. Não, vó, quero saber como que a avó desenrolou. Dona Odete, muito da esperta, a gente lá numa cafeteria, virou e falou assim, Andréia, mostra pra Carol o anel novo que você fez. Tira um anel, enfia o anel no dedo da Carol. Não, peraí, olha esse. Andréia não usa vários anéis. O Andréia só usa a aliança dela. Que lindo! A Andréia tira um anel da orelha. Cara, E vocês assim, né? E eu aqui, é um golpe. Descobriu qual que era o tamanho do anel e Perfeito, gente. Gente, perfeito. Perfeito. A família é cúmplice total. Família Total. afetiva cúmplice total. E você fala muito da tua família afetiva. E a tua família mesmo? Como Eu que lidou tenho- com tudo isso? eu tenho pai e mãe vivos, né? Meus pais são mineiros. E eu brinco com isso, que eles se separaram quando eles se casaram. A minha mãe e meu pai, né? Eles são ótimas pessoas. Não como marido e mulher, são separados. Sim, separados são incríveis. São incríveis. Sim. Né? Como amigos, vocês são ótimos casal, um ótimo casal. Exatamente. E aí tiveram 3 filhos, eu sou a mais velha, né? E foram filhos na sequência, porque minha mãe não tinha orientação com métodos contraceptivos. A minha mãe engravidou atrás do outro. E meu pai fala, eu dava anticoncepcional pra ela, comprava cartela, mas ele não tinha aquela sensibilidade pra entender que uma mulher vinda do interior, a cidade da minha mãe, era uma cidade muito minúsculazinha, né, com pouca escolaridade. Então, quando ele assustou, ele tinha 3 filhos, né? Nossa Senhora. Yara, tem o Vitor e tem a Sara. E aí, foi quando ele fez a vasectomia. Ele falou, não, senão... O melhor é ser eu cuidar de mim mesma agora, senão... E aí, meus pais, quando a gente mudou, a gente morou em vários lugares. Morou em BH, Aracaju, morou em Patinga, que foi o último lugar que eu fiz faculdade. Ali, eles decidiram assim, olha, a gente
não vai ficar mais casado, tiver essa maturidade. E a minha mãe tinha um sonho, desde sempre, que era de morar nos Estados Unidos. E minha mãe, ela sempre criou os filhos meio de uma forma americana mesmo. Sai de casa, Ela falava assim, independente. você precisa... Vem cá, eu tinha, sei lá, 12 anos. Você precisa aprender a trocar um botijão de gás. Por que eu ia aprender um botijão de gás? Você precisa saber trocar a resistência do chuveiro. Você precisa Que trocar legal. um pneu de Gente, carro. bacana Que barato. Você isso. precisa ser independente. Sim. Como é diferente, né? É muito diferente. Muito diferente. Diferente. Geralmente a mãe quer acolher e fazer tudo ali do máximo que pode. Ela já nunca criou. colocou debaixo das asas, Que assim. legal. Diferente do meu pai, que por ele tava todo mundo morando dentro do mesmo casarão. É fofo. Né? Tinha esses opostos. E minha mãe, eu tava para fazer vestibular, então tinha 17 anos na época. Hoje tô caminhando pros 37. Ela acordou a gente de madrugada, chorando, falando que ia pra São Paulo. E a gente, tá bom, mãe, vai lá. Porque minha mãe brigava com meu pai, era sempre isso, vou pra casa da sua avó, lá, lá, lá. Saía de casa e tal. Isso. E aí, eles tinham aquele plano, assim, bem Manuel Carlos, sabe? Minha mãe, quem assistiu aquela novela que Aí, eu não sei nem o nome das atrizes, gente, fugiu. América, aquela novela América, aquela loirinha. Acho que eu sei qual é. Aline Moraes? Não, é Aline aquela que é Moraes, casada não. com um homem... Tem a filha pequenininha. Aí, tá vendo? A Grazi? Não é a Grazi, Não é a Não. Grazi. Não. América era a Débora Aquela que Seco. fez a Bruna Sufixinha. Débora Seco. Débora Seco, Seco. tá vendo? Vocês Débora são melhor do que eu. Débora Seco. A Débora Seco não atravessou o Brasil para os Estados Unidos via México, Foi. passando Aham. pelo Foi. Rio. Tem toda aquela jornada lá. Aquele rio foi o que a Dona Maria atravessou. E foi igual. No inverno. Eixe, Gente. corajosa. E tá lá. Foi para os Estados Unidos e ficou. Tá lá até hoje. Mas vocês têm uma relação legal? Ela sabe da história? Sabe de tudo, né? Você comentou, até então você tinha pra sua família era uma pessoa hétero, você chegou a se relacionar lá em Minas Sim, e tudo casei mais. lá em Minas. Você já Vim tinha sido de casada. lá. Casado, Por isso né? que falaram, Casada. Carol nunca casou. Eu já fui agora que casada. Eu fui peguei casada. Fui Ah. casada. Acho que a gente bateu 10 anos de casada. 10 14 anos, de relacionamento. Yara? 10 anos. Até que eu vi assim... Não é isso, gente. Obrigada. Mas não é nem pela... Então, não é nem pela questão do tipo, eu não quero mais estar relacionada com homem. É porque tudo que eu deveria viver com aquela pessoa chegou no final. Porque o relacionamento é isso. Tanto o relacionamento romântico, profissional, quanto de amizade. Concordo. É uma troca. É um Se não ciclo tiver também, uma troca... né? É tipo aquele negócio, né? O que o pessoal fala sempre. Relacionamento é igual jardim. Você tem que regar ele todos os dias. Sim. Se você não regar, se você deixar de regar uma planta todos os dias, vai ficar um murcha. buraco ali, É. que ela vai morrer e você vai querer plantar de novo, não vai conseguir plantar porque a terra tá meio já, né? Tipo assim, a terra morreu. Relacionamento é um jantar à luz de velas no Jantar sábado e à uma luz- academia na segunda, E uma pô. academia na segunda, exatamente. Esse é o Tá vendo? segredo. Esse é o segredo. É correr. Fazer proposta de casamento na maratona. Casar na Globo? Casar na Globo. É isso. Porque foi muito engraçado quando eu rompi, e aí eu fui falar com meus pais, né? Meus pais biológicos, né? Porque até então, Tá, a fala minha da mãe separação, afetiva né? sabia, né? De tudo. Porque ela tá aqui no Que Rio. você não tava mais feliz e Isso, tal. foi meu braço direito a vida inteira aqui no Rio. E ela falava, filha, você precisa, né, ver o que você quer e tarará. E Você chegou a pensar em ter filhos, Yara, com essa pessoa? Então, eu sou uma pessoa que tinha certeza há muito tempo que não queria ter Não filhos. queria ter filhos. E eu sempre abracei todas as possibilidades para não ter, Sim. né? Então, abracei a vinda para o Rio de Janeiro. Preciso construir de novo uma renda. Do zero, né? Recomeçar. Isso. Aí depois eu me abracei em especializações. Aí, tá vendo? Viu? Por isso que ela falou. Aí depois eu queria fazer uma meia maratona. Acabou. Você foi ocupando a agenda ali, É. né? E aí a Certo. pandemia, quando ela veio, o convívio ali muito intenso, né? Eu tive a certeza que não era aquela pessoa Eu me separei na pandemia que eu também. queria Uhum. continuar, por vários fatores, Uhum. né? Isso é bem sério, assim, a gente tem já de histórico de vida, de civilização, que a gente foge de responsabilidades, né? E aí eu fui criada por uma família mineira, bem tradicional. Lá em Minas, as famílias, elas têm uma coisa assim... E assim, não é culpa dos meus pais, não, e nem dos meus tios e meus avós. É um ciclo que você tem que quebrar, né? Então, a família do meu
pai, então você tem que casar, você tem que Você fazer tem que cumprir faculdade. aquele Você casou, roteiro você tem que ter certinho, filho, né? você teve o primeiro Sim. filho, tem que ter o segundo. É sempre assim, né? E te cobram. Tipo, chega a um certo ponto e fala assim, fulano de tal teve filho, por que você não tem filho? Sempre, rola isso. Sim. Tipo assim, fulano de tal casou. Você vai casar quando? E eu lembro, assim, os meus primos pro lado de pai, eles adoram fazer um churrasco anual. Tem muito tempo que a gente não faz, porque a pandemia desregulou essa rotina. E aí eu lembro muito bem de um churrasco, que uma prima, amo muito ela, mas ela me perturbou o churrasco inteiro. E não vai ter filho! E não vai ter filho! É chato. Beijo, prima. Demais. E aí eu virei e falei assim, então, fulana, deixa eu te falar um negócio, eu sou estéril. E esse assunto eu ainda não enfrentei, tô fazendo acompanhamento psicológico, eu queria que você evitasse. Acabou. Nunca mais me perturbaram. Não sou estéril, tá, gente? É opção mesmo, real. Gente. É opção. Olha, sou mas eu... sou estéril mental. Eu tenho medo de engravidar na adolescência. Gente, Yara, mas olha... Eu tive que apelar. Teve que fazer uma coisa mais ali. Pra você ver como é incrível, né? Tipo assim, a gente precisa apelar pra um emocional. É verdade. Para as pessoas entenderem que a gente não quer algo. Que ela tá sendo... A pessoa tá sendo inconveniente, né? As pessoas às vezes não se enxergam como inconveniente, né? Que as pessoas estão vivendo hoje. Tipo assim, a gente tem que apelar, tipo assim, por que você não faz isso? Porque eu não gosto. Mas por que você não gosta? Não, porque eu sofri. Você nem sofreu, mas tem que falar que sofreu alguma coisa pra pessoa entender. Mas pra pessoa ter empatia com você. Senão ela vai ficar na visão mas dela. Eu tenho na família, né? A gente sempre tem na família aquele que é a ovelha negra, né? Uhum. Sim. Então eu fui a revoltada pela família do meu pai, né? Titulada assim por uma fase. Isso é fase. Porque eu fui a que rompeu o ciclo de todo mundo. Separou. Né? Primeiro, casou, na época da separou. faculdade, que eu fui a primeira a ir pra área da saúde, né? Todo mundo fez engenharia, fez administração, fez direito. Eu bati o olho e falei, não quero. E meus pais nunca podaram, nunca chegaram a falar assim, você tem que fazer isso. Que Muito bom. pelo contrário. Os meus pais, até mesmo na simplicidade dos dois, né? Da minha mãe e do meu pai, eles sempre falavam assim, você tem que entender aquilo que você quer. Meu pai chegou no meu aniversário de 15 anos, me deu uma maleta com esmalte, com alicate. Ele virou e falou assim, sua mãe vai te ensinar a fazer unha, porque você precisa saber como é que faz, porque se você for uma manicure e ela não fizer direito, você tem que orientar como é que você quer. Ou isso pode ser uma profissão. Olha só, que loucura, cara. Teus pais são muito diferenciados, cara. Porque, tipo, quando você fala que ele veio do interior, pode ser até impressão minha, mas atualmente, quando a gente fala que veio do interior, a gente acha que a mãe, tipo assim, como fala? Dona de casa. E ela sempre foi muito visionária. Minha mãe, ela veio do interior. A cidade chama Naque. Naque é perto de Governador Valadares. Sim. Pra ficar mais fácil no mapa. Meu pai de BH. A família do meu pai é ali perto da família da minha mãe, que é Marliéria. É difícil de achar no mapa, né? E meu pai tinha curso técnico, trabalhava na época pra Vale. Minha mãe não tinha terminado o 2º grau. Acho que ela não tinha nem começado o 2º grau. Minha mãe me teve com 21 anos. Isso que eu ia falar, já engravidou, né? Ela tinha o sonho dela. Em um determinado momento da vida, ela sonhou em ser chefe de cozinha. Nunca conseguiu, né? Então, assim, essas coisas, eles tinham, acho que pela orientação do próprio ser espelhado. Eu sei que meu pai tem as frustrações que ele não alcançou e minha mãe também. A gente tem isso na vida. Normal. Isso daí faz parte. A gente não consegue ele cumprir botar o check em tudo, não tem como. Não, então eles nunca tolheram. Você quer fazer fisioterapia? Então vai lá fazer fisioterapia. Não, mas eles foram muito visionários, assim, uma criação muito legal, Yara. Muito legal. A gente tava conversando aqui um pouco antes de começar o Vcast. A minha criação foi muito diferente da sua. Exatamente. Não, tipo assim, a minha família veio de uma... Não veio do interior, veio da cidade. E a sua veio do interior, tipo assim, pra você ver como os opostos... Cara, que muito loucura diferente. isso. E assim, muito legal. Eu nunca gostei de morar no interior. Eu era aquela prima, porque a família da minha mãe é do interior. Tem o quê? Roça. Roça. Tem um aradozinho ali. Aí...
Gente, se eu pego foto e posto, vocês passam mal de rir. Porque era aquela pessoa que era aquele filme da Patricinha na roça. Era eu. Que aí eu ia pra roça com meus vestidos de paetê, com as minhas flores. Bota rosa. Com Eu o não meu pertenço. brilho. Vocês estão vendo que eu não pertenço, galera? E tipo Tá. assim, as minhas primas lá se rolando no meio dos Se negócios. E eu, o divertindo. que eu tô fazendo aqui? Não, eu já imaginei ela chegando de bota branca, Quase no isso. meio da Oi, lama, gente, tudo De bem? onça. de onça, De onça. com um casaquinho assim, ó, assim. Tem Yara. várias fotos minhas assim, olhando. Ai, gente, Ai, eu eu não não quero ir. pertenço, cara de Ah. nojo. Mas voltando nesse assunto assim, que você falou que gosta muito, viaja pra lá. Você e a Carol viajam muito? Ai, com a corrida, acho que. Por exemplo, esse final de semana agora a gente vai viajar de novo. Ó. Porque tem. Vocês vão seguindo o calendário de provas Tem uma corrida, e né? Tem um desafios? site que você pega calendário de corridas do Brasil, tem Sim. todas as corridas que são federadas, estão tudo ali. Gente, que legal, não sabia disso não. E Carol, influência de corrida real. Ela faz Né? conteúdo e tudo mais. Isso. Embaixador, já foi embaixadora? Já foi né? embaixadora da Maratona do Rio. Sim. Hoje era do time que eles chamam, esqueci, Hub. É Hub. Aí ela é embaixadora de uma prova de corrida de trilha, que é a WTR, que inclusive é essa etapa que a World gente Trail vai fazer. Races, né? Esse É, negócio. não, eu vejo o Instagram, é que tem várias etapas. Tem Ilha Grande, acho que são umas coisas assim, Isso. não é? Acabei de fazer Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. Dupla com a Carol. Tem 2 cenários. Princesinha do Campo e o Flecha. Arraial do Cabo, eu nunca tinha ido a Arraial do Cabo, É lindo, né? Maravilhoso. É lindo, Arraial Água é lindo. fria Não, pra Arraial. cacete. Ah, não, mas é o paraíso. Inventa. É um vento leve. Arraial Inventa. inventa. Carol tá vindo de uma lesão, então Carol não ia fazer o 21K sozinha. Aí ela falou comigo assim, olha, 6K nessa prova é feio. Eu gosto de correr na areia. Então seria só correr na areia, você não vai conhecer a cidade. Vamos fazer 21 em dupla, que aí você conhece a cidade. E aí eu me divirto um pouquinho mais. Eu, tudo bem, mas a gente não vai brigar pelo pódio não, né? Ela, não, vai de boa. Imagina. Ai, ai. Largou. Eu fiz o primeiro trecho, que era o trecho com mais areia, pra ser feliz. Tudo quanto é cenário, eu parei para tirar foto sem zoação. Arraial do Arraial, Cabo. se pega o álbum e mostra, eu tenho foto em cada esquina, em cada areia, em cada praia, mas com Arraial cada é Ai, flor. gente, é lindo demais. Arraial é Arraial é isso, lindo Arraial é isso. demais. Se você não for lá, não tirar uma foto, você não foi. Exato. E a galera passava, vamos, Yara, que não sei o que, Carol tá te esperando lá. Eu já vou, gente, já vou. Peraí, Passeando. gente, ué, que processo. Ela que é mais Segurando minha ultramaratonista. cestinha indo visitar a vovó pela floresta. Carol tava, porque tem um ponto de transição, Carol tava nesse ponto de transição, achando que eu já tinha capotado, já tinha empacotado, desistido da vida. Quando eu entreguei pra ela, né, tinha um negocinho lá que você entrega pra sua dupla, ela ligou o modo turbo ultra dela lá. Eu entreguei pra ela a prova, a gente era 12º, ela passou todo mundo. Teve uma prova em 5º. E vocês ainda ficaram com o álbum de Arraial do Cabo. Ela beijinho. chegou em 5º lugar. Elas têm um álbum de fotos em Arraial do Cabo. Todas as duas felizes, porque eu tirei foto até com quase as flores. E ela correu rápido, igual ela queria correr. Yara, e falando um pouco mais assim dessa parte de representatividade, que eu acho que vocês são pessoas que ilustram isso de uma forma muito bacana. Acho que muita gente deve se espelhar em vocês, até para Verdade. várias questões. né? Eu acho que vocês Muito trazem uma bacana. leveza, trazem uma aceitação, uma coisa muito legal. Fora toda a parte de turismo que a gente está falando, toda a parte de reciprocidade, vocês sentiram em algum momento alguma resistência? Em algum momento houve, até por ela ser militar também, como você trouxe a questão? Não, quando eu contei pros meus pais, foi tipo super normal, né? Como eu tava falando, a família do meu pai, quando eu comecei a namorar o meu ex-marido, foi um choque, porque era um homem negro, dentro de uma família branca, que não tinha, né? A última negra que tinha entrado não era negra retinta, nem com tantos traços, foi minha mãe. E aí, quando eu contei pra eles, né? Contei de forma online, porque meu pai mora em Minas. Sua mãe Minha já mãe mora lá nos Estados Unidos, em algum lugar ali que ela nunca conta de verdade onde que é. Ela não quer ser encontrada. Não. Tudo bem, tá, Dona Maria? Não A gente quer. respeita a Dona A gente Maria. respeita. Não, mas a gente te respeita, tá tranquilo. Aí, eu contei, tipo, de boa, tá feliz? Ah, que Pô, demais. Não, seus pais olham entendeu? demais. Não, demais. é muito bacana, demais. muito Enfrentei alguns problemas? Sim, gente, porque a gente tá num país que, Sim. ainda Homofóbico. mais na época que a gente assumiu o relacionamento, era uma época que até as implicações políticas favoreciam
para que existisse ainda mais a discriminação, a homofobia e tudo mais. E eu tinha acabado de abrir o estúdio, tinha um medo, um receio tremendo do que os clientes ali do momento iam falar. Sim. Então, foi tudo extremamente cauteloso. E hoje em dia eu falo assim, caralho, mano, pra que eu tinha que pisar em ovos sobre algo que é a minha vida? Eu perdi cliente porque eu trabalho hoje em dia com algumas técnicas, entre elas a drenagem. Eu perdi cliente. Teve uma mulher que ela simplesmente abandonou o resto do pacote que ela tinha, tratamento, e tipo, abandonou. Você associou justamente Não, eu tive informação que tem uma amiga dela que segue fazendo tratamento. A amiga dela falou assim, porque a Yara agora é gay, a amiga dela amada. A Yara é gay desde sempre. E assim, se a Yara não te pegou naquela época, não vai ser agora, você olha. Porque assim... Adorei. Mas é muito isso. Adorei. Pronto, se enxerga. Mas é muito isso, assim, que aí as suas amigas param de trocar de roupa na sua frente, troca de roupa na sua frente a vida inteira. Aí param porque acham que amanhã você vai querer o quê? Jogar ela contra a parede, né? Yara, sensacional. Mas então você houve algumas mudanças, Sim. assim, você notou algumas mudanças. Sim, e seguiu em frente. Fingir que nada aquilo, isso mexe, mas fingia que nada estava acontecendo. Gente, eu abri o estúdio em um divórcio extremamente difícil, muito difícil que foi. Eu chorava litros a madrugada inteira. Embora tenha sido de comum acordo. Embora tenha sido de comum acordo, porque é um rompimento, nunca vai ser 10 fácil. anos, né? E fora que você abriu o consultório num local, de, tipo assim, podemos dizer, de classe média, classe alta, né? Botafogo. Botafogo é um bairro... E você esperava uma rejeição, né? Porque, porque isso pode acontecer, entendeu? Sim. E assim, um cenário, né? A galera me viu casada de uma forma, e aí eu ia abrir um negócio sozinha, pela primeira vez, né? Eu abri o consultório sozinha, criei esse caminho, tinha apoios de amigos, e aí, mais à frente, eu consigo um outro relacionamento e me deparo com um relacionamento com outra mulher. E vou te falar, eu vi reações de pessoas estranharem um relacionamento com mulher do que eu, como solteira, pegando geral. Sim. Isso aí. Entendeu? Sim. Se espera que a pessoa solteira seja uma pessoa pegadora, pega geral, tá em todos os aplicativos. Mas se assusta uma pessoa tá num relacionamento. E assim, ali eu vi a necessidade de ir construindo com os meus pacientes, é lógico que não era a maioria, que isso é normal e tá ok. É automático. É tipo assim, você tem um consultório, as pessoas não precisam saber da sua vida pessoal. Não. Mas, automaticamente, elas vão entender do jeito que você fala, do jeito que você trata. Vai entender que você, tipo assim, gente, eu sou casada com uma mulher. Isso não impede o meu tratamento com exatamente, você. Exatamente. Isso não vai impedir a forma que eu vou tratar você. Acho que as pessoas vão aprendendo conforme vai acontecendo, né? Tipo assim, hoje em dia, a gente vive como você falou, a gente vive num país totalmente homofóbico, racista. E a gente vê cada coisa, assim, horripilantes que, cara, não tá escrito. E você empreender no Brasil sendo mulher é muito difícil. Porque quando eu abri o consultório, eu deparei com o primeiro problema, que foi com a instalação do ar-condicionado. Quem instalou o ar-condicionado foi um grande amigo meu que também corre. Todo mundo da corrida. Corre. Eu vou entrar nesse grupo rápido. Vou te colocar no grupo aqui no Eu WhatsApp. quero entrar também. Eu tô querendo. Já entra na academia, já peguei um Vou colocar Vai, vocês no grupo bota. real, hein? Pode botar. E aí, eu precisava de uma autorização do condomínio para ter acesso, porque no primeiro andar, né, o prédio é misto, mas eu precisava ter acesso ao mezaninho para que instalasse o motor. Falei, quando cheguei, tá tudo bem, pode ir lá. Só que eu precisava de acesso. Quando eu fui, tudo foi dificultado. Porque para ir precisa disso, mas a pessoa que estava dificultando queria um dinheiro. Aí eu fui e falei com meu amigo, Júnior, por favor, suba lá, vai lá, tenta resolver. Júnior foi lá de Suá, entrou, tava lá no mezaninho, conseguiu colocar. Se fosse uma mulher instalando, teria tido trabalho. Estaria talvez até lá hoje ainda instalando o ar-condicionado. Isso é real, né? E aí você vai tendo várias barreiras, entendeu? Desde chegar para instalar um negócio aqui, perturbação com o vizinho, isso tudo é mais dificultado quando você é mulher. E aí, quando eu me deparei com um relacionamento com outra mulher, eu falei, caraca, a pessoa vai se deparar, então, já vai dificultar ainda mais porque eu tenho um relacionamento com uma mulher. E é real, teve várias dificuldades. Então, eu tive que construir isso com os que estavam ao meu entorno.
Então, você chega lá, se você faz uma pequena piada, eu vou lá e te corrijo sutilmente. Recentemente, né, tive uma correção. Uma paciente lá, tava fazendo pilates, porque agora eu não sei mais como é que chama a bandeira, Yara. O quê? É porque é LGBTQIA+, e várias letrinhas Z, W, X. Aí eu, falar assim, não é bom. Né? Se você não sabe todas as letras, pra você não discriminar, você vira e fala assim, LGBT+. Você engloba todas. Você não precisa saber todas. Você não precisa saber tudo, sim. Aí ela parou. É preconceito se eu falar desse jeito? Aí ela parou, nunca mais vai falar. Porque é viadinho. Não fala assim. Né? Tipo na corrida recente. O que eu tive correndo, aquela dor de viado, não é de viado. Não, é dor desviada. Em algum momento o erro português ficou nisso. Ou dá o nome ao bicho certo, porque é dor de burro. Porque fui... Tô zoando. E todo dia tem um pouco disso, né, Yara? Eu acho que dentro da causa, todo dia tem um pouco de desconstrução. Até para que possa ser construído de fato o que a gente espera, que é um país com respeito, em todos os âmbitos, né? Então, eu acho que todo dia tem um pouquinho de desconstrução. Todo dia tem um pouco de observar o que a gente está vivendo, observar os termos que a gente usa, as piadas que a gente faz, para que a gente possa trazer, de fato, uma convivência respeitosa como deve ser, né? Os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. As pessoas não têm que viver no passado mais. Elas têm que evoluir conforme a gente está evoluindo. As pessoas querem evoluir de uma forma, mas não querem... Tipo assim, quer deixar o respeito pra trás. Não, a gente não tá na época das cavernas mais. E assim, quando a gente casou, que foi, né, transmitido ao vivo lá num programa É de Casa, que é um programa que passa no horário do almoço, da manhã inteira, né? Final de semana, né? Foi quase encerrando o programa. Então, foi no auge da audiência, foi no horário do almoço. E aí a gente teve a troca de beijo. E aí eu virei e falei assim, cara, isso vai ter uma repercussão. Eu não estava preparada para muito. Teve muita ofensa, vocês não fazem ideia do quanto de gente que deveria guardar aquilo para eles. Porém, também teve muita gente que escreveu pelo Twitter, pelo Instagram, falando, olha, foi muito bom ver vocês trazendo essa representatividade num canal aberto, numa hora dita, abre aspas, familiar. É isso. Que isso é família. Isso é família. É isso. E assim... Várias pessoas chegaram pra gente e falaram assim, nossa, que legal, ou pra mim ou pra Carol, eu também sou da área militar, sempre tive medo, ou vira pra mim, eu também lido com cliente, tenho medo, tenho receio, como é que foi pra você falar com o pai? Teve mães que escreveram, falando, como é que a sua mãe reagiu, como é que eu vou reagir, porque meu filho tá dando sinais, como é que eu abordo, como é que você gostaria de ter sido acolhida? Sabe? Quer dizer, você acaba criando um movimento, cara. Na verdade, vocês criaram, né? Abriram portas aí, talvez, para uma discussão em vários lares onde isso deveria ser tabu, deveria ser um problema, e vocês trouxeram isso à tona. E do jeito de vocês, que é muito legal, é muito real, né? É muito, assim, a gente vê verdade, então acaba contagiando mesmo. Nessa época, uma pessoa entrou em contato e falou assim, tem por volta de uns 50 anos. Assim, estou há tanto tempo com o meu marido, e eu nunca saí de mão dadas com meu marido na rua, porque eu sempre tive medo. Sou de outro tempo. Na época que se eu falasse que eu era gay, eu ia apanhar. E ver você com a Carol, você expondo, pra mim é tão reconfortante, é tão necessário. É isso. Sabe, a gente tem medo, tem locais que a gente não frequenta, porque a gente sabe que a gente assiste, gente, na internet tem toda hora, na televisão, porque duas meninas deram beijo, apanharam aqui, dois caras ali, tarará. Mas assim, a gente tenta frequentar os ambientes que a gente tem a certeza que vai ser o máximo acolhida e a gente tenta distribuir o máximo de que, gente, a gente tem que respeitar o outro. É isso. E falando de ambiente, a gente tá encaminhando pro final, eu nem vi uma hora passar, já me escreveu aqui, eu falei, meu Deus, tá calma. Falando não só, até pra gente entrar mesmo nessa questão mais assim do turismo novamente, existem países onde vocês também já estiveram presentes e vocês foram mais acolhidas, menos acolhidas, fora o Brasil ou aqui dentro do Brasil fora também, a gente estava falando, né, tem alguns destinos como Israel. Se eu não me engano, acho que pode até me corrigir, acho que Israel tá considerado um dos países gays, né, que a gente fala. Isso. Porque tem uma grande representatividade. Tipo assim, eles são bem abertos, quer dizer, não eram bem abertos. Se tornaram bem abertos. Existem muitas pessoas que são contra. Tipo assim, tem
se não me engano, pelo que eu vi, tem gente que faz manifestação contra eles, contra o homossexualismo. Então, tipo assim, como você se sentiria, como foi Os a artistas já viagem? tiveram alguma experiência fora? Ou destinos que vocês indicam pra quem tá assistindo a gente vai viajar, vai pra tal lugar? Juntas, assim, a gente não fez... a gente fez só uma viagem pra fora, que foi quando a Carol fez a maratona de Buenos Aires. Ai, que maneiro. Que foi super tranquilo. Mas eu tenho amigos, né, que são casados, né? E eles viajam o mundo inteiro. E eles relatam, olha, tem países que não é seguro 2 homens, muito menos 2 mulheres andarem de mão dadas, né? A gente faz uma lista, olha, esse ano é você que vai escolher uma prova pra gente viajar. Ah, eu quero conhecer o país X, porque a gente vê lá, né, vamos seguir ali vamos viajar, deixa eu ver onde eles indicam. E aí tem países que a Carol fala, mas eles não gostam de viado, a gente não vai. Por conta de segurança. Por conta de segurança, mas a Ju tá me pedindo só pra corrigir aqui, homossexualismo é quando era doença, é isso, Ju? É isso, Ju? É isso, né? Então, homossexualidade. Eu homossexualidade. Desculpa, gente. A homossexualidade. Então, assim, tem países que, real, eu vou lá pra quê? Pra afrontar? Ah, mas eu tenho o direito de ir e vir. Mas eu tenho o medo e sei que a gente ainda não tem um ambiente 100% seguro. E nesses, assim, peraí que tem brinde, que a gente tá falando antes que eu esqueça. A gente tá falando de viagem, tem brinde pra próxima viagem pra um destino friendly. A gente tá tentando aí uma próxima viagem. Gente, eu adoro boné. E boné é um negócio muito engraçado. Eu adoro boné e sempre tive problema pra usar boné. Sério? Porque as minhas pessoas ficavam zoando, que era coisa de menino. Muito bom. E aí, com a Carol, a gente tem tanto boné, mas tanto boné. Até pra correr, né? Até pra poder treinar. Tá linda, Yara de Urbe. Já podemos tirar uma foto no final. Vamos tirar com boné. Mas fala, e aí tem um destino, então... A gente sempre faz programa, né? Tá acabando o ano. Quais são as viagens que a gente vai fazer? Né? E dentro disso, a gente faz esse tipo de pesquisa. E faz com esse cuidado, né, Yara? Principalmente porque somos 2 mulheres. Então, se você tá escutando isso aqui, você é uma mulher, você vai viajar sozinha. Tem uma paciente que ela foi viajar sozinha, foi pro Japão, aquela região ali toda. Ela fez pesquisa, uma mulher sozinha, até que horas da noite? Qual área que não é legal? Então, que vestimenta? Infelizmente, existe isso. Se existe isso dentro do próprio Rio de Janeiro, que a gente é criado fora, aqui, né? Dentro do próprio Brasil, por que não fora? E da mesma forma que eu quero ser respeitada como quem eu sou, eu tenho que respeitar a cultura, por mais ignorante que a cultura daquele outro seja. Sim. Então, se eu vou para um país que eles falam, não quero beijo gay, igual aconteceu na Copa e tarará. A Copa foi um grande exemplo disso, foi né? Muito um grande exemplo. Tudo bem, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai estar aqui de mão dada. Não vamos dar o beijo em público. A Carol mesmo, ela me corrige toda hora. Sem beijinho de língua quando está em público. Sem beijinho de língua. Que isso não é maneiro. Isso não é legal. Né? Isso não é legal. Um selinho só, um selinho. Porque é isso, é você respeitar também o outro. Sim. E trazer para aquele outro. Então, se eu tivesse, não fui porque não tinha esse dinheiro, né? Mas se eu tivesse lá, eu ia tentar de alguma forma trazer para aqueles que estivessem ao meu entorno de que isso é normal. Tudo bem, eu não vou dar meu beijo de língua aqui. Mas tu também não vai fazer a mesma coisa com a tua mulher, não. Claro. Entendeu? Uhum. E também não é porque o outro foi ali e deu um beijo de língua que você vai jogar um copo de cerveja nele. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar ambos os ambientes. Eu me afastei de algumas amizades que não respeitavam? Sim, afastaria delas até mesmo se elas parassem de vibrar pelo Cruzeiro Esporte Clube, entendeu? Isso faz parte do ciclo das pessoas. Claro. É automático. E na internet a gente não levanta bandeira do tipo, sou LGBT+, e quero que todo mundo seja. Não. Eu sou, né? É tanto que eu vim com a camisa do puta peito. Né? Seja queer. Seja queer, você quiser, né? E dentro da sigla tem o queer, que é considerado como estranho. É estranho. Mas não é estranho de aquela pessoa estranha. Eu, Yara, Paula, não me enquadro. Nem no quesito sou hétero e sou lésbica. Eu sou uma pessoa que se apaixona. Se amanhã ou depois, isso não vai acontecer, tá, gente? Carol, você não pode romper esse relacionamento. Carol. Se amanhã ou depois não der certo,
Eu posso me envolver com qualquer outra pessoa que eu vou me apaixonar. Perfeito. Né? A gente apaixona por pessoas. Não é Caraca, porque maravilhoso. você Perfeito. teve um relacionamento com um homem que você só vai se apaixonar com homem, tudo bem. Você vai se apaixonar por aquela pessoa que tem aquele traço, aquele jeito, aquela leveza, aquele detalhe. Coincidentemente, foi homem em todos os ciclos e pode ser por todos os ciclos. Pode não ser. que em algum momento não seja. Pode não ser. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É Perfeito. sobre isso. Não, maravilhoso. Obrigada, Maravilhoso. Yara. Muito obrigado Foi muito mesmo. bom. Acho que a conversa foi tão leve que quem tá assistindo, quem vai assistir, no caso, né? Você vai estar se sentindo confortável em falar, muito, em se abrir muito. mais. Porque você conversou de uma forma tão Gostosa, né? gostosa Foi bom que as demais. pessoas vão se encaixar, né? Vão se enquadrar. Esperamos que sim. Acho que toda conversa é uma oportunidade, né? Da gente desconstruir e construir uma nova... E eu espero pra todo mundo que tá escutando isso, tá vendo em algum Pode olhar pra momento, câmera se quiser ali, ó, pode ali, falar, é isso. falar com você, no seu coraçãozinho. Você que tá educando uma pessoa, você que tá crescendo e desenvolvendo, não se tranque numa caixinha. Seja profissional, seja uma caixinha de relações, né? Eu fui crescida e criada para ser quem eu quisesse ser. Seja quem você quiser ser, tá? Nada me limita, nada vai me limitar e eu espero profundamente que a gente tenha respeito e nada limite vocês também, com respeito e sabedoria. Olha, Nossa! Não, adorei a parte que nada me limita, nada vai me limitar. Não, não Isso, vai. gente. Acabou, É é isso. isso. Encerrou o Rubicast de um Encerrou. jeito maravilhoso. Não, encerrou aí, já era. Obrigada, Yara, de Obrigada verdade, De nada, tá? obrigada a vocês. Foi Obrigada. maravilhoso. Obrigada, Tafi. Tamo Vai ter junto, próximo, tá? vai ter próximo. Próximo. Vai ter próximo. Vamos ter próximo. mais Vai ter que alguns aí, voltar, vai ter vamos mais ter que alguns trazer aí. Carol. Obrigada, Vamos tá? agendar. A Beijo. próxima a gente vai ter agora você e Carol. Hein? Pode deixar. Beijo, gente. Até o Beijo, próximo. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.